acabou. Já deu o que tinha que dar. Nos últimos 2 anos eu tenho tentado muito ressignificar o meu trabalho com a espiritualidade. Porém, eu cheguei num nível de exaustão e de desgaste energético, psíquico, emocional tão grande que pra mim não dá mais. E aqui eu vou falar o que me levou a trabalhar com a espiritualidade, o que me desgastou durante todo esse tempo, porque eu tenho uma visão bem ampla acerca do trabalho com a espiritualidade, tanto antes de começar como durante, e sinceramente eu não quero mais saber desse assunto. Estou mudando as minhas crenças no sentido de não quero mais saber sobre bruxaria ou coisas assim? Óbvio que não. Só que eu mudei muito a forma como eu vejo a espiritualidade, a magia, né, e tudo mais. E também eu vou falar um pouquinho sobre o canal, como é que vai ficar o canal, o que vai acontecer, porque eu tô empurrando com a barriga já faz um tempo e não tá legal pra mim, não tá bom pra mim. Então, é isso. Bem, o WhatsApp ele foi desativado, eu vou colocar na comunidade depois. Eu também fiz um apoia-se. Por quê? Por que eu fiz um apoia-se? Eu vou explicar isso no final, tá? Mas assim, eu peço que você fique até o final, porque nesse vídeo eu vou falar sobre... Eu vou tentar resumir, basicamente, os últimos 10 anos da minha vida, desde antes de eu começar a trabalhar com espiritualidade até agora, pra você entender. Porque eu sei que nesse canal aqui tem muitas pessoas, eu sei que algumas pessoas eu acho que merecem essa satisfação. E é isso. Eu vou ler 2 comentários que eu vi naquele podcast Paranormal Experience, uma coisa assim. Eu vou ler esses comentários aqui porque eu achei eles bem interessantes. Porque existe muito dessa coisa da mentalidade dentro da espiritualidade. E sabe aquele momento assim que tu chega num ponto que tu tá de saco cheio, sabe? De muita coisa. Então é exatamente isso que eu tô vivenciando na minha vida. E eu vou explicar tudo aqui nesse vídeo. Então assim, é o primeiro comentário, né? Então não atende, só atende por... Ah, que idiota. Peraí. Mas a pergunta é, que tipo de ignorante paga por uma consulta espiritual? Aí depois vem o outro, né? Esse canal está perdendo a credibilidade trazendo esse tipo de charlatão. E aí tem o outro comentário, que foi o cara respondendo, que eu achei assim, interessante. Vamos ver. Para de julgar, filha. E se você, alguma época, virar terapeuta também, você vai cobrar aquilo que você acredita justo ou que alguma pessoa com crenças limitantes sobre dinheiro vai impor? E sobre cobrar antes é a regra de quem presta serviço. Acredite. Quem ele ajuda a se curar, infelizmente, vive nessa condição de não honrar com compromissos. Ele se dedica a ajudar pessoas e é julgado. Vocês são tão inteligentes e terceirizam as curas espirituais. Enquanto viver com essas crenças pequenas, nunca vão saber o que é ser feliz. Críticas só afastam vocês de Deus, né? Enfim, não vou aqui entrar nesse detalhe. Vamos lá, né? Acho que eu vou começar pelo começo, porque é mais fácil desenrolar aqui toda a história, toda a situação. E eu acho que meus coques estão tortos, mas tudo bem também. Eu conheci a magia, a bruxaria, quando eu tinha mais ou menos uns 8 anos de idade. Que foi através do filme Jovens Bruxos. Foda-se essa merda. Filme que eu tenho e que eu amo ele até hoje. E aí depois veio na sequência o filme da Magia Sedução. Eu sou apaixonada pela Sandra Bullock até hoje. E eu acho que eu tenho um amor por ruivas por conta desse filme, da Nicole Kidman. E aí eu comecei a estudar magia muito superficialmente. Eu comecei a estudar Wicca, né? Eu era uma criança, não me julguem, me respeitem, porque era a única coisa que eu tinha acesso. Só que, como os meus parentes, eles eram basicamente quase que inquisidores, eu não pude avançar por muito tempo, não pude avançar muito nos meus estudos e menos ainda nas minhas práticas. Eu não era uma criança que eu tinha muita liberdade para querer alguma coisa. Passou-se alguns anos, eu sempre flertava com a magia, com a espiritualidade, só que eu não tinha muita liberdade para. Frequentei alguns lugares, mas eu nunca entrei em nenhuma religião. Até que chegou um determinado momento que eu voltei a estudar. Só que nesse meio tempo, o que aconteceu? Eu conheci 3 pessoas. Dessas 3 pessoas, 2 eram casal. E fica aqui no Rio Grande do Sul, no litoral gaúcho, num município chamado Capão da Canoa. Já faz muito tempo isso. O meu pai, ele era policial, então teve uma época que eu era pensionista. E nessa época eu tinha dinheiro, depois de pegar e comer miojo para não passar fome. Enfim, teve uma época que eu tive um pouco de dinheiro. E eu queria muito, muito, muito fazer um pacto de riqueza.
queria demais fazer um pacto de riqueza, porque eu não queria mais a situação que eu estava vivendo na minha vida, que eu tinha melhorado naquele momento, só que eu não queria voltar a ficar contando moedinha, eu tenho horror disso, de fato. Eu conheci esse primeiro casal, isso foi antes ou foi depois? Agora eu não lembro a ordem, mas eu conheci esse casal, porque na época eu trabalhava com vendas, então eu ficava viajando, e foi um negócio assim que eles me pediram 7 mil para fazer um pacto de riqueza. E eu tinha os 7 mil reais, mas eu não quis pagar porque eu acho que a minha intuição ela me gritou e eu não paguei. Só que eu paguei 3.500 reais. E eles disseram assim: paga então 3.500 reais pra tu fazer alguma coisa, né? Fazer aqui uns paranauê aqui, pra tua vida ir melhorando, até tu conseguir fazer um pacto. Aconteceu que eu paguei esses 3.500 reais e não aconteceu porra nenhuma na minha vida. Eu era vendedora, tipo assim, não aumentou as vendas, eu não conhecia um velho rico, nada, não ganhei nada, nada, nada. Sabe que não, nada. Foi o primeiro golpe que eu tomei relacionado à espiritualidade, relacionado a essa parte toda. Um tempo depois, pegou e passou, eu conheci um gordo nojento aqui em Porto Alegre, que ele tem o boteco dele até hoje. E eu conheci a mulher dele também, enfim. E a mesma coisa, só que de uma forma um pouco diferente. Ele falou que eu tinha duas opções. Ou eu pagava para ele R$ 1.000 a cada 7 meses, ou eu transava com ele. E assim, eu conheci a mulher dele, eu nunca imaginei deixar aquela criatura encostar em mim, ou encostar naquela criatura. E, obviamente, que eu dei o dinheiro, mas também não aconteceu nada. A minha vida ela não mudou, a minha vida ela não melhorou, não aconteceu absolutamente nada na minha vida. De diferente, de melhor, enfim. Como eu não tinha dinheiro para ficar gastando com um magista até eu encontrar um magista decente, eu tive que fazer o quê? Eu fiquei desesperada, então eu comecei a estudar que nem uma louca, eu comecei a praticar, eu tive que começar a experimentar, até eu encontrar o meu rumo. Um tempo depois, eu comecei a trabalhar como taróloga, tomei calote numa virada de ano. Nos primeiros meses que eu estava trabalhando como taróloga, só como taróloga, eu tomei um golpe de R$ 56. Mas enfim, né? Tudo bem. Ai, que ódio. Porque eu comecei a trabalhar, se não me engano, no dia 17 de novembro, se eu não estou enganada, se eu não estou bem errada, como taróloga. E aí depois eu fiz uma troca com o Beelzebub, e aí ele começou a me trazer clientes de trabalho. E nesse meio tempo, eu estava produzindo conteúdo, acho que eu tinha começado a produzir conteúdo, mas não no YouTube. Era só na página no Facebook, e lá eu fazia lives e tudo mais. Tem gente que... eu sei que a Carla é da época, daquela época, o resto realmente que tá aqui eu não sei, né, porque não se manifesta. Só sei que ela me conhece do outro canal. Eu tive muito aprendizado, eu tive muitas experiências. Teve uma época que eu só tive um cliente desequilibrado, que foi um cara, porque eu geralmente atendia só mulheres, e apesar de algumas coisas eu não me estressava, como eu comecei a me estressar depois de um certo tempo. Só que eu ainda tinha aquela coisa de acreditar que a minha missão de vida era ajudar as pessoas através do meu trabalho com a espiritualidade, né? A minha missão de vida, a minha forma de me redimir por ter sido uma rainha de copas em outras vidas, era isso. Então, durante muito tempo, eu trabalhei e eu gostava de trabalhar, eu me sentia bem, tanto ajudando as pessoas como produzindo conteúdo e tudo mais. Só que chegou um determinado momento que eu comecei a ficar desgostosa com as coisas. E o momento foi quando eu comecei a perceber que as pessoas elas tratam o ocultista, eles tratam magistas como travesti, como traficante, né? E eu acho que é um pouco forte essa analogia, por quê? Porque as pessoas elas fazem perfis secundários para assistir coisas sobre magia, para seguir e tudo mais, né? Criam fakes. As pessoas realmente, assim, elas não falam, elas não indicam o nosso trabalho. E antes que você, se você não me conhece, achar que eu tô sendo preconceituosa, primeiramente que eu sou bissexual, segundo que eu não tenho problema nenhum com trans, pan, e eu sou da época do GLS e eu fui até o LGBT, tá? Então me desculpa, mas as outras siglas realmente eu não vou ficar memorizando, não é por desrespeito, é porque realmente eu tenho muita coisa pra pensar na minha cabeça e as outras siglas pra mim entram no simpatizante. Então assim, o que eu quero dizer com isso é que o cara que transa com travesti às escondidas, ele não vai tirar uma foto com travesti e dizer, olha só, transei com ela aqui, ó. Ou o cara que vai, né, comprar droga, ó, meu traficante. O cara não vai fazer isso. E as pessoas tratam ocultista, magista, exatamente dessa forma. Às vezes a pessoa que ela só joga cartas,
ou talvez faz terapia, não sofra tanto. Mas como eu sempre deixei muito escancarado que eu faço magia, eu nunca senti das minhas clientes um reconhecimento verdadeiro. Era mais aquela coisa assim. A maioria das minhas clientes queriam que eu limpasse a bunda delas, queria que eu resolvesse os problemas delas, mas na hora de indicar o meu trabalho, na hora de fazer essas outras partes, não faziam. E se você acha que apenas a questão do pagamento é o suficiente, você está redondamente enganado, tá? E eu vou trazer aqui alguns exemplos, e o primeiro exemplo é justamente de uma terapeuta mestra Reiki, que eu não vou dar muitos detalhes, porque quem acompanhava o canal antigo, o falecido canal antigo, vai pegar a referência, porque na época eu falei até um pouco abertamente, que com o mínimo de investigação era possível saber quem era, mas eu não vou falar, até porque a história ela aumentou. O que aconteceu? Além, né, desses bosta, né, desse casal merda e desse cara bosta que apareceu aí na minha vida, essa mestra Reiki, ela era uma pessoa que ela me ajudava de vez em quando eu estava muito ocupada e eu não conseguia fazer a apometria em mim, ou porque eu estava muito cansada. Então, ela acabava me auxiliando. Só que ela tinha aquela mentalidade, o remédio é melhor do que a cura. Né? O que isso significa? Que tem algumas pessoas que elas têm a capacidade de curar outras, né? É óbvio que a cura é uma coisa que acontece através de nós, mas a gente muitas vezes identifica a razão, o motivo, a circunstância daquilo que está acontecendo na vida da pessoa, e aí ela não dava a direção da cura. Ela dava pequenas pílulas de solução, e na verdade, para te manter ali viciado. E no meu trabalho, tanto que isso também se refletia muito no valor que eu cobrava, era justamente o contrário. Eu tentava dar a solução para as pessoas. Enfim, várias coisas aconteceram. E uma das coisas que aconteceu foi que teve um determinado momento que eu descobri, né, a máscara dela caiu para mim, porque ela, além disso, ela teve uma situação específica de uma certa entidade que me atrapalhava desde outras encarnações, que ela teve a capacidade de enxergar, mas ela não avisou para eu resolver, ela não quis resolver, porque ela queria me manter ali, né, tomando as pílulas de falsa cura, de falsa solução dela, de falso avanço dela. Aí, por uma questão de desconfiança, eu fui procurar uma outra pessoa, e aí eu acabei descobrindo a verdade, acabei expondo, né, não dei o nome dela, mas para quem era da época poderia saber, poderia facilmente descobrir quem era a pessoa. E tempos passaram, eu parei de falar com a pessoa parou de falar comigo, porque ela não gostou de ser desmascarada, né, não gostou que eu visse aquilo ali, e ela paga toda de luz, de gratiluz e tudo mais. Aí depois eu voltei a falar com ela, enfim, né, várias coisas aconteceram, até que teve um determinado momento, que isso aconteceu recentemente, ela tomou uma demanda tão tomada, não sei exatamente de quem ou por qual motivo de verdade, né, uma história eu tive conhecimento, mas eu não sei até que ponto é verdade ou não, que ela até quebrou a perna, de enfaixar mesmo e tudo mais, e aí ela começou a tomar ataque de anjo, ela começou a receber demanda, assim, ela tava de um jeito que ela não tava conseguindo se resolver, o marido dela é babalorixá, tipo, eles não estavam conseguindo resolver de jeito nenhum, e aí fui eu, a trouxa, pegar e resolver o Paranauê lá pra ela. Eu consegui resolver, a gente tinha feito, digamos que assim, uma troca, e eu fiz a minha parte e ela me deixou na mão, porque ela não fez tudo o que ela deveria fazer. Tudo que a gente tinha combinado. Por um tempo, eu, digamos que deixei, né, porque realmente já tava num sufoco, só que depois eu comecei a ver que, sabe, aí eu meio que deixei passar. Até que chegou um determinado momento que realmente ela, independente de eu ter ajudado ela continuava sendo uma filha da puta. E aí eu falei, mano, ela tá pegando meu dinheiro, não tá me ajudando, não tá, sabe, só tá, enfim, sendo quem ela é, e eu tô sendo trouxa de se eu continuar aqui. Então, quando você pensa que é só questão de você pagar por um profissional, você tá tão enganado, porque o serviço espiritual, ele não é a mesma coisa do que os serviços tradicionais, convencionais. Não é nem um pouco. Ok? Então, quando você tem essa mentalidade de que é só o dinheiro, você tá muito errado. Porque, assim, a verdade é que a pessoa que ela pega o teu nome, a pessoa que ela pega a tua foto, ou dependendo, né, se for um ocultista assim, com um pouco mais de domínio, de conhecimento, tu pode usar um fake nas redes sociais que dá pra puxar tua energia tranquilamente e fazer muita coisa com você. A pessoa que abre cartas pra você, a pessoa que, enfim, sabe? Então, assim, eu acho muito engraçado que o brasileiro ele tem essa coisa de achar que é muito esperto, que é sempre mais esperto do que os outros. E vocês precisam parar um pouco com isso, né? E é que nem esse comentário que eu li, esses comentários que eu li ali no começo, eu acredito que quando a pessoa ela vai procurar um profissional espiritual e ela vê que ela não quer pagar ou que ela não tem condições de pagar, eu acho que tá tudo certo. Só que o grande problema é que tem muita gente nojenta que fica colocando preço no trabalho dos outros, que fica querendo que as pessoas trabalhem de graça ou usam, né, aquela coisa nojenta de que caridade.
né? E caridade, quando a pessoa está doente, ela não tem condições. Caridade é quando a pessoa está desempregada e ela não tem condições. Só que o que acontece, né? É muito fácil as pessoas olharem pro profissional espiritual, porque quem trabalha com a espiritualidade, digamos assim, tem uma certa evidência no meio. Mas os clientes não, né? Não. E aí tem muito aquela coisa que se mistura com o lado do o cliente sempre tem razão. E nem sempre o cliente tem razão. Às vezes o cliente tem razão, se o cliente tem razão, a gente cala a boca, baixa a cabeça, tá certo, verdade. Agora, quando o cliente ele não tem razão, ele não tem razão. Quem tem que calar a boca é ele. Não é porque tá pagando, e é isso que eu acho muito engraçado, porque se vem alguém na internet pedir dinheiro, nossa, vai trabalhar. Mas daí quando a pessoa ela vai trabalhar, nossa, mas é muito caro. Alguém te obrigou? Alguém colocou uma arma na tua cabeça? Alguém colocou uma faca no teu pescoço pra te obrigar? Não, né? Então, cala a boca. Então, assim, como eu já falei, eu já tive uma cliente chamada Paloma, que é aquela vagabunda, eu nunca vou esquecer dela. Se não bastasse, ela ter me dado um calote, ainda por cima ela me demandou. Teve outras pessoas que realmente assim me fizeram pegar nojo de cliente, de espiritualidade, porque eu trabalhei 8 anos com isso. E eu tive clientes muito legais. A maioria das minhas clientes, elas me usaram, que nem eu falei, não é só uma questão, mas queria amizade. Não, cara, sabe, eu acho que é muito complicado e é muito complexo a gente pegar e falar essas coisas de uma forma profunda. E teve muita coisa que eu achei que era comigo, que era por conta do meu jeito, que era comigo. Só que quando eu comecei a observar alguns outros magistas, eu vi que é meio generalizado isso, né? Esse desrespeito, essa coisa do eu vou usar fulano vai resolver o meu problema, e era isso. Eu lembro que teve uma pessoa que foi lá no começo, que ela passou por uma situação muito semelhante à minha, de encontrar um babalorixá que queria usar o corpinho dela nu. Era uma guria bonita, uma guria nova, e aí a gente conversou, e eu lembro que ela chegou pra mim, ela disse assim, a gente conversou sobre, eu não paguei, ela não era um atendimento, foi só uma conversa, porque na época eu produzia conteúdo também, tinha começado a produzir conteúdo, e aí eu falava sobre essas coisas e tudo mais, e ela agradeceu, e tipo assim, a gente nunca mais falou, sabe, eu precisava ajudar ela em alguma coisa, precisava orientar ela, e eu orientei ela com todo amor e com todo carinho, e depois a gente nunca mais falou. Aí aconteceu na mesma, pessoas que me chamavam no meu perfil pessoal, eu tinha horror disso, tipo, eu não gosto disso, mas antigamente eu tinha um pouco mais de paciência, de tolerância, que ele queria informações, conhecimento sobre magia, e tipo assim, o filho da puta nem agradeceu, sabe? E aí as pessoas têm essa coisa de achar que só porque a gente produz conteúdo sobre, a gente é obrigado, né? Então, existe o profissional porco, charlatão e etc. Existe os tipos de cliente, que é o cliente neutro, que é o cliente de boas, e que é o cliente podre, que é mentiroso, que é trapaceiro, que é mau caráter, que não vale o que come. E existe no meio também os ocultistas, que eles querem se aproveitar de quem tá ali. Então, se tornou um meio muito tóxico, assim, e antigamente eu não entendia muito por que os ocultistas mais experientes não se manifestavam nos grupos, e é como se hoje, né, eu sendo mais nega véia no meio, de estudo, de prática e tudo mais, hoje eu entendo o porquê que os ocultistas mais antigos, eles não se manifestam, eles ficam quietos. Então, a visão que eu tenho, e eu não tô pagando pau para pessoas de outras nacionalidades, mas o que eu vejo, até mesmo porque eu sempre trabalhei com atendimento ao público, mesmo na época que eu trabalhei no Tribunal de Justiça, é que o brasileiro é uma criatura corrupta, é uma criatura mal educada, e é uma criatura que muitas vezes, a maioria das pessoas, eu espero que não seja a maioria das pessoas, mas muita gente é nojenta, né? É aquela coisa assim, do quer tirar vantagem do outro, mas você querer tirar vantagem de mim? Ah, não, daí já é um absurdo, imagina, que é isso? E a gente vê coisas de furar fila, a gente vê coisas de mentirinha, a gente vê de muita coisa que a gente vê aí na sociedade, só que quando a gente tá falando nessa parte mais espiritual, é muito mais embaixo. Porque, assim, da mesma forma como um atendimento sexual é uma coisa muito íntima, por questão de fluido, por questão de ser íntimo, o atendimento espiritual, ele também é íntimo, né? É uma coisa assim, sabe? E que nem eu falei assim, não tem como pegar e entrar em muitos detalhes, enfim, né? Porque é muito pano pra manga. Mas o motivo de eu ter insistido é porque realmente, pra mim, no começo era uma coisa assim, era mais por uma questão de ego mesmo. Tipo, como assim eu me dediquei 6 anos da minha vida e agora eu vou parar com isso aqui? Como assim? Como assim eu vou ter que ressignificar a minha vida toda, né? O meu profissional, melhor dizendo. E eu não quis aceitar, e aí eu tentei ressignificar de diversas maneiras, só que o ranço já tinha se instalado,
E era como se fosse um marco, assim, porque os clientes mais legais, os clientes mais saudáveis, os clientes mais, enfim, era como se eu tivesse atendido antes. E aí depois vinha uma pessoa ou outra, só que daí começou a vir aquele churume de cliente espiritual. De se fazer de vítima, enfim, sabe? De cliente espiritual nojento. Né? Quem trabalha com atendimento ao público, talvez entenda um pouquinho do que é churume de cliente. E aí eu comecei a me estressar muito, aquilo começou a me desgastar demais, a minha depressão, ela simplesmente se instalou, de um jeito que tinha momentos que eu ficava sem produzir conteúdo, de tão mal que eu tava. E era aquela coisa assim, de realmente, não me interessa se tu tá bem, se tu tá mal, se tu... E quem já fez atendimento comigo sabe que se eu marco um horário, se eu marcava um horário com alguém, eu chamava a pessoa 2 minutos antes, e se por qualquer motivo eu fosse atrasar, ou não conseguir atender na hora, qualquer coisa, quem dava satisfação, quem procurava para dar satisfação era eu. Então, assim, eu nunca fui aquela pessoa, assim, filha da puta com o cliente, nesse sentido de, fulano pagou, fulano que me procure. Eu nunca fui arrombada desse jeito, né? E tanto que tem aqui os comentários para quem já, né? E aí chega num determinado momento que tu começa a perceber várias coisas juntas e misturadas e tu percebe que tu não tá tendo o reconhecimento que tu gostaria, tu fala a verdade, tu é honesta, tu isso, aquele outro. E aí, tipo assim, cadê a porra do reconhecimento? Sabe, cadê? Né? Justamente por conta daquele exemplo ali que eu usei agora há pouco, que é meio grosseiro, mas é real. E eu achava que era eu, quando eu comecei a ver outras pessoas, eu falei, oi? Até algumas semanas, tem um só magista que eu acompanho, que ele tá fazendo live, e aí tava numa live e um cara veio querer cobrar não sei o que do atendimento que ele já tinha pago e blá blá blá, e aí tipo assim, o cliente foi super inconveniente num momento que não tinha nada a ver. E aí o magista ficou muito puto, e ficou puto com razão, já pegou e falou assim, não, devolve o dinheiro dele que eu não quero mais atender. Então, tipo assim, é um estresse que tu tá tirando muitas vezes a pessoa da merda, tu tá dando muitas vezes ali uma solução pra pessoa, tá dando uma direção, e aí a pessoa quer ser cuzona contigo? Oi? Sabe? Teve esses tempos, que assim, teve algumas pessoas assim que eu sinceramente, sabe, teve algumas pessoas que eu já dei a mentoria, eu dei porque eu senti de dar, porque a pessoa ela tinha caminho para, né, o caminho dela era de trabalhar com a espiritualidade dela. E aí teve uma pessoa recentemente que eu peguei e dei a mentoria para ela, e eu falei bem assim para ela, ô Marcela, tu vai, antes mesmo de dar para ela, eu falei bem assim para ela, Marcela, tu vai realmente estudar, tu vai realmente se dedicar, tu vai não sei o quê? A gente tem uma vez na semana, tudo mais, tal dia, tal horário, ok. Na primeira semana, eu peguei e mandei a mensagem para ela, sendo que era ela que já tinha sido combinado que ela ia me mandar mensagem, naquele horário com as dúvidas dela. Ela simplesmente pegou e vira pra mim e falou assim, é muita coisa, não, eu tô ainda digerindo tudo, não sei o que. Eu falei, tá, tudo bem, mas as dúvidas é justamente pra tu, né, esclarecer, clarear o teu entendimento do que tu tá estudando. Aí ela pegou e respondeu ali porcamente, ok. Na outra semana, de novo, eu mandando mensagem. Ela simplesmente não me deixou no vácuo, sabe? E aquilo ali me deu um nojo dessa pessoa. Que eu, tipo assim, porra, cara, eu falei contigo antes. Eu perguntei, tu vai aproveitar isso? Tu vai estudar? Tu vai se dedicar? Por quê? Quando eu estava trabalhando com espiritualidade, o que eu fazia? Eu atendia os clientes, eu gravava vídeo, eu editava vídeo, por isso que tem vídeos que tu não vê edição nenhuma, o máximo que tu vê é alguns cortes, porque eu fico e aí eu fico lembrando, e aí às vezes vem algumas coisas. Aí eu tenho que pegar e produzir conteúdo pro Instagram. O Facebook, simplesmente assim, eu peguei e deixei um pouco de lado, tanto que nem tem muitos, depois que eu perdi a página antiga, que tem um pouco mais, mas mais seguidores, né? Eu perdi o acesso da outra página. Então, tipo assim, sou eu que tenho que fazer tudo isso. Aí quando eu tento pegar e otimizar as coisas, tu tá entendendo o que eu tô querendo te dizer? Tipo assim, são tantas as coisas, são tantos os pontos, sabe? Eu odeio quando as pessoas elas mentem pra mim, quando elas são falsas comigo. Eu tive uma cliente chamada Ruslana, e é um nome, né? Mas é um nome que não é todo mundo que tem, então, tipo, eu tô dando os nomes aos bois porque é um fato. Que ela, simplesmente assim, ela era falsa comigo num nível que não tinha necessidade, sabe? Teve uma outra pessoa também que me acompanhou praticamente desde o começo de que eu comecei a trabalhar com a espiritualidade, que ela começou a querer colocar preço no meu trabalho, que foi a Ruth, sabe? E aí tu começa a sentir, assim, uma certa falta de respeito da pessoa, sabe? Em tantos níveis, que vai acumulando um monte de coisa, e aí tu fala assim, cara, eu gosto de falar sobre espiritualidade, eu gosto de falar sobre magia, eu gosto disso aqui, desse universo, desse mundo. Só que não tá dando mais pra mim, independente de eu ter tentado ressignificar, realmente pra mim ficou uma coisa muito complicada. E aí tem uma bonita aqui no YouTube, que realmente, assim, ela tem uma energia muito gostosa, ela tem uma energia, assim, muito boa, esse bonita aqui não tá sendo sarcástico, realmente tá sendo um elogio mesmo, e ela tem um canal de tarô, e ela tem um jeitinho dela, ela é toda fofinha, assim, sabe? E aí teve uma vez que eu tava vendo os comentários,
porque tem a questão da minutagem e tal, né, que eu não só assisto eu, também assisto outros oraculistas, alguns outros. E aí teve uma senhora, assim, que ela pegou e perguntou, eu não achei o teu contato pra fazer o atendimento. E assim, eu entendi todas as camadas da resposta dela. Ela pegou e falou, eu não faço mais atendimento particular. Porque, gente, é uma coisa que, quando a gente tá começando na espiritualidade, a gente romantiza demais o trabalho com a espiritualidade. A gente pensa assim, nossa, eu vou ajudar todo mundo, porque não sei o quê, porque blá blá blá, que nem muito antes de eu imaginar, pensar em trabalhar com a espiritualidade, teve uma época muito nova que eu quis ser médica. E aí, depois eu queria ser policial, porque meu pai era policial. E quando eu quis ser médica, eu lembro que, assim, o policial e o médico, teoricamente falando, eles têm um código ético. E o médico, ele tem que salvar qualquer pessoa. E quando eu falei quando eu vi aquela coisa do qualquer pessoa, eu falei assim, não, peraí, só um pouquinho. Então, eu como médica, eu vou ter que salvar um pedo? Eu vou ter que salvar um nazifascista? Eu vou ter que salvar um Stu? Eu vou ter que salvar... Oi? Eu? Não, eu não posso ser médica. Eu realmente, desculpa, sociedade, mas eu não posso ser médica. Apesar do salário ser atraente, apesar de muita coisa, não posso ser médica. Eu falei assim, não, desculpa, mas não. Aí a questão da polícia, né, no código da Brigada Militar, da Polícia Militar, tem ali uma parte, e essa parte não me incomoda, na verdade. Eu acho super tranquilo, eu tô aqui explicando pra você. Que tem uma parte que diz assim, ó, que a polícia, o policial, ele não pode permitir que a sociedade faça justiça com as próprias mãos. Tipo, a polícia, ela precisa proteger o suspeito de não ser linchado por outras pessoas. E por um certo lado, é obviamente que isso é compreensível, e se ele permitir, quem toma problema, né, quem se incomoda, no caso, é ele. Então, assim, existe um lado muito romantizado de ajudar as pessoas, e quando a gente começa a ajudar as pessoas, a gente começa a ver que não é todo mundo que merece ajuda. E é bem pesado de falar isso, mas é verdade. Por que eu falei lá no vídeo do como aceitar a sua sombra, da questão da essência, da questão do escorpião, serpente ou cavalo? Porque tem pessoas que elas só querem se levantar pra te derrubar. Tem pessoas que elas são assim. Então, o desgaste quanto ao trabalho com a espiritualidade chegou num nível de que não tem mais como voltar. Sabe? Realmente assim, não tem. Pra mim, não tem mais. Mas como é que vai ficar o canal? Como é que vai ficar, né? Acho que eu dei bastante exemplo aqui. Falei bastante sobre várias coisas. Como é que vai ficar o canal com isso? Gente, que nem eu falei lá no começo, tem um Apoia-se. Eu fiz um Apoia-se hoje. Porque infelizmente, eu ainda não tenho um Money Slave, mas eu quero muito um Money Slave. E eu quero muito fazer o vídeo sobre o feminino obscuro, tá? Se não sair na semana que vem, vai sair até o final do mês. Eu ainda tenho 3 vídeos que eu gravei sobre, e eu fiquei pensando, será que eu posso? Será que eu não? Mas eu vou. E o Apoia-se é porque eu quero trabalhar com artes. E para quem trabalha com artes, existem 2 pontos, assim, que são bem importantes de todo mundo entender. A criatividade, ela não aflora, a imaginação, ela não aflora quando a gente está preocupado com o dinheiro para pagar a conta. Então, eu não tenho muito apoio das pessoas das quais eu convivo nesse sentido. E eu, sinceramente, não tô muito afim de trabalhar com atendimento ao cliente mais. Não quero mais mesmo. E existe um tempo pra gente ganhar dinheiro produzindo conteúdo aqui na internet, com um número de visualizações, então tem que crescer bastante. E em relação à arte, a mesma coisa. Leva um certo tempo pra gente ganhar dinheiro. Por isso que eu criei o Apoia-se. E eu peço muito que, se você puder ajudar, eu vou ser muito grata com isso. Eu vou ter que pensar nas recompensas para fazer o Apoia-se mensal, porque eu tô querendo fazer o conteúdo aqui direitinho. Mas eu já criei lá um Apoia-se. E se você não puder auxiliar no Apoia-se, o seu engajamento aqui, ele já ajuda bastante. Muito mesmo. Então, como é que vai ficar as coisas? Em relação ao assunto de espiritualidade, ocultismo ou coisas nesse sentido, eu vou falar sobre mentalidade. Existe a lei da suposição, que é muito semelhante com a magia mental. Então, essa parte ela vai ficar um pouco mais suave, né? Vai ficar uma coisa mais discreta. Em relação a tarô, quando me der vontade, quando eu sentir de fazer, eu vou fazer, mas não vai ser uma coisa assim fixa desse canal. Posso falar sobre relacionamento, sobre sagrado feminino, aplicado à energia, a essa parte mais de mentalidade mesmo. Mas o meu foco maior vai ser na parte das artes e na parte do entretenimento. Então pode ser que eu fale uma coisa ou outra sobre isso? Sim, principalmente no short. Talvez faça um pouco de vídeo longo também, mas eu não tenho certeza. E eu não vou chegar aqui e falar assim, eu vou fazer isso, 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 isso. Por quê? Porque eu preciso sentar a minha cabecinha e ver... A minha cabecinha é ótimo, né? Eu preciso sentar, respirar minha cabeça, né? Respirar os meus pensamentos, os meus sentimentos e ver, ok, e aí? E agora? O que eu quero? Como é que eu vou fazer isso aqui? Por que eu tô falando isso dessa forma? Talvez em alguns momentos eu fale um pouco sobre política, mas não vai ser, sinceramente, o foco do canal, porque política também tem a ver com espiritualidade, também tem a ver com energia, mas enfim, não vai ser o foco do canal, porque realmente assim, eu não tenho saco para como as pessoas elas estão. Eu sinceramente eu não estou com saco para isso,
sabe? Eu de fato, assim, eu tô a ponto de coringar. Se eu vou colocar fogo num ônibus ou não, eu não sei. Mas assim, ou se eu vou explodir um hospital também, não sei. Mas brincadeiras à parte, eu realmente, assim, eu tô sem saco pra muita coisa. Porque é assim, gente, a minha vida nos últimos anos não tem sido só uma questão de alguma situação de estresse profissional. Todo trabalho tem um estresse. Isso aí é normal, isso aí faz parte. Seja com um colega de trabalho, seja com um cliente, não importa. Tudo dá uma estressada, seja o trabalho em si. Isso aí faz parte, tá tudo bem. Só que é como se nos últimos anos eu tivesse passado por uma transição de vida. Então, a minha espiritualidade mudou, o meu profissional mudou, o meu relacionamento mudou, a minha visão, a minha mentalidade em relação às pessoas, em relação ao relacionamento mudou também. Mudou bastante. E eu tô tendo que lidar com tudo isso, tipo assim, é como se eu tivesse, né, teve momentos que eu fui colocada na posição do enforcado, do tipo assim, deixa eu mudar a minha visão, o que tá nos meus bolsos, o que tá em mim vai cair e tudo mais. E teve coisas que eu demorei muito tempo pra aceitar. Então essa questão aí, esse apego de 2 anos no trabalho com a espiritualidade, foi algo de muito tempo, né, que eu já tinha que ter há muito tempo. Só que eu não consegui, entendeu? A real era essa. Até que chegou o momento que eu comecei a empurrar com a barriga, até que chegou o momento que eu comecei a repelir os clientes, porque eu, tipo, era falta de respeito, era coisa assim que. Sabe? E assim, eu aturei muita coisa na minha vida e eu tenho peixes na minha casa 6, que é a casa do trabalho e a casa da saúde. Então, eu tenho uma coisa em relação ao meu trabalho que, assim, eu fiquei muito tempo trabalhando com a espiritualidade justamente porque eu amo esse assunto, assim como eu amo artes. E eu gosto, como eu gosto de trabalhar, eu gosto de trabalhar com coisas que eu realmente gosto. Eu tenho horror de fazer alguma coisa somente por obrigação. Porque não é só a minha cabeça que fica fodida quando eu faço isso. O meu corpo começa a se manifestar doença no meu corpo físico. Quando eu começo a fazer alguma coisa porque eu não gosto, tipo, só por obrigação. Então, pra mim, é muito importante eu trabalhar com alguma coisa que eu goste. Porque se for pra trabalhar na semana, no final de semana de madrugada, por mim tá tudo bem. Nesse meio tempo, eu peguei e pensei em ser dominatrix, né? Imagina, só comer rabo de macho e bater em macho, que delícia. Só que eu não tenho saco pra fetichista. Porque são coisas diferentes. Então, assim, submissa é uma coisa, fetichista é outra. E eu não tenho saco, eu não tô com emocional o suficiente pra lidar com gente escrota. Até porque eu aturei muita coisa durante muito tempo. Então eu tô muito poucas ideias. Sabe? Eu realmente, assim, eu cheguei num limite. Porque eu sou muito poucas ideias com muita coisa. Assim, eu não tenho paciência com pessoas, com coisas. Tipo, gosto, não gosto, não gosto. Eu sou intensa. Eu sou muito intensa. Eu tenho Vênus em Touro na minha casa 8. Então, intensidade, meu bem, é meu nome e sobrenome. E tem uma característica minha, muito específica minha, que eu sou muito 880, ok? A gente já sabe. É tudo ou é nada. Ou eu te amo, ou eu te odeio, ou eu sou indiferente a você. Que é assim, quando eu gosto de alguma coisa, eu tento até a última gota. Que foi exatamente isso que eu fiz. Só que eu tento até a última gota, o tentar até a última gota significa tentar até pegar ranço. Insistir até eu pegar nojo. E eu não tenho nojo do trabalho com a espiritualidade. O trabalho em si, caramba, eu amo, eu adoro, eu acho muito legal, eu acho super digno. É assim, ó, da hora. Mas, no trabalho, tem os clientes. Todos são a mesma merda? Não, tem muito cliente que é legal, tem muito cliente que vale a pena, tem muito cliente que é, ó. Só que, chegou num nível de desgaste tão grande que deu ranço. Então é por isso que por um tempo, eu sinceramente assim, eu não vou falar nada sobre espiritualidade. Eu vou ficar quieta em relação a isso. Fulano fez, fulano quando. Cara, eu não quero saber, sabe? Assim, sinceramente. Porque a gente tá vendo muita coisa feia, nojenta, em vários lugares, em vários pontos. Mas tem uma outra coisa agora, que eu tava vendo os meus livros, que eu quero falar. Tem muitos filmes e séries que tem coisas ligadas à mentalidade, ligadas à espiritualidade de alguma forma. Então, não vai ser só uma questão de entretenimento sobre. Eu vou falar sobre os filmes e as séries e tudo mais, ou sobre os livros. Em alguma coisa, quando aparecer, eu vou fazer, né? Vou falar sobre isso. E o número, o conteúdo, né? A quantidade de conteúdo aqui vai mudar, né? Eu vou fazer 2 vídeos por semana, no máximo 3. Vou voltar com os shorts também, porque eu tinha dado um tempo, eu tinha, né? Enfim. Porque realmente, assim, eu tô... E aí, o que aconteceu? Eu fui num lugar, e aí eu falei com o espírito, que há muito tempo eu não fazia isso. Há muito tempo eu não fazia isso. E eu achei muito interessante, sabe por quê? Porque quando a gente fala com o espírito, a gente vê a diferença, a leveza do espírito que não tem ego. E eu falei assim, caramba, sabe? E aí eu tava me enganando, né, de querer continuar com isso. E aí o espírito ele simplesmente me desmontou, eu comecei a chorar lá que nem uma criança. Já sabia que ia chorar, mas não sabia que ia ser tanto.
E ele me perguntou, né? Ele falou, porque há tanto tempo eu não tinha falado, né? Realmente era o espírito que estava ali. Aí ele disse assim, porque tu quer continuar trabalhando com a espiritualidade? E eu parei por um momento e eu ouvi a voz que eu estava tentando aquietar aqui dentro de mim. E veio um grande não, porque eu tô muito cansada, exausta emocionalmente, por muita coisa mesmo. E é por isso também que eu quero falar sobre o feminino obscuro. E aí depois, né, o espírito começou a falar de algumas coisas, ele falou, tem arrependimento? E aí eu pensei rápido, não cheguei a, porque era uma resposta muito longa, não era tão longa, mas era uma resposta maior. E eu não tenho arrependimento de ter trabalhado com a espiritualidade. Eu não tenho arrependimento de ter ajudado algumas pessoas que passaram pela minha vida. Mas eu tenho arrependimento, sim, de ter ajudado quem não merecia. Eu tenho arrependimento, sim, de ter ajudado gente ingrata. Eu tenho arrependimento, sim, de ter ajudado gente que eu tenho mágoas, eu tenho ressentimentos do meu trabalho com a espiritualidade. Sim, eu tenho. E eu preciso trabalhar isso em mim também. Porque não foi uma pessoa, não foi outra. Só que algumas pessoas, não foram tantas pessoas assim, só que algumas pessoas que passaram fizeram coisas, mexeram em pontos que, tipo, foi muito doloroso e foi injusto. E você chegar e falar mal de mim, de alguma coisa, porque ela foi grossa demais, porque alguma coisa que eu fiz, mas é verdade, tudo bem. Agora, você ser ingrato ou você ser injusto, eu tenho nojo da tua cara. Ou você me usar, eu tenho nojo da tua cara. Eu espero que seja queimado vivo. Eu tenho realmente nojo da tua cara. Porque tem coisas que não é autoproteção, tem coisas que é só maldade, tem coisas que é só crueldade. E no nível pessoal, eu tenho passado por algumas situações do tipo assim, de ter me envolvido com pessoas que são problemáticas, assim, num nível do tipo assim, cara, vocês estão fazendo de tudo para eu virar a chave por inteiro. Né? Estão me tirando para mais tarde, né? A minha cara do meio de céu em câncer. Então, tipo assim, é muita coisa junto ao mesmo tempo que eu tô tendo que lidar. Não vou ficar, dias, semanas, sem postar absolutamente nada, não. Até porque esse final de semana eu vou aproveitar para pensar nisso, e eu tenho que processar também muita coisa internamente, porque o problema não é a minha agitação mental, eu tô sempre agitada mentalmente, a questão é que eu estou mexida emocionalmente, até porque ontem aconteceu uma situaçãozinha que, enfim, entendedores entenderão a minha risadinha maliciosa, né, mas, enfim, e eu tô tendo que, né, lidar com emoções densas, as coisas aqui elas vão mudar, elas vão mudar, vai ficar diferente as coisas. Exatamente como vai ficar, eu não sei, mas a ideia é essa. Eu vou voltar a escrever, porque eu tinha parado de escrever. E tanto que eu não postei mais nenhum conto aqui pra vocês. Então, assim, é isso, tá? Pra concluir aqui, se você puder fazer o seu apoio no Apoia-se, muito obrigada. Ajuda lá, que vai ser bom. Se você não puder, também. As redes sociais. Porque eu tenho que pensar muita coisa. O que eu vou fazer, como eu vou fazer, de que forma eu vou fazer. E tudo isso eu penso sozinha, com os meus 2 neurônios. Com os meus 2 neurônios aqui. Mas se você resolver deixar esse canal, muito obrigada por você que ficou aqui até aqui. Se você não me fez nada, te desejo de tudo de bom, muita sorte, prosperidade, riqueza, abundância, amizades verdadeiras, amores verdadeiros, muita bênção pra tua vida. Se você fez alguma coisa pra mim, ou se você não gosta de mim, você não tinha nem que estar aqui, né? Mas, veneno da parte, brincadeira da parte, é isso, tá, gente? Eu acho que eu tentei resumir o máximo que eu consegui nesse vídeo, porque foi muita coisa que aconteceu. E assim, sabe, valoriza quando alguém for legal com você. E geralmente eu percebo que as pessoas, elas valorizam quem foi legal somente quando aparece alguém que é filha da puta. E isso tá errado. Tá bem errado. E no vídeo que eu vou falar sobre o feminino obscuro, sobre o obscuro feminino, é muito isso, assim, sabe? Eu vou deixar aqui um pouquinho do que eu vou falar, porque assim, teve esses dias que eu peguei com um cara, filho dele. Um cara bonito, um cara presente, um cara inteligente. Só que, tipo, o problema não é que o sexo com ele foi morno. O problema foi que ele foi mau caráter comigo. E a gente nunca sabe quando as pessoas entram na nossa vida, quem as pessoas são. A gente sabe quando as pessoas saem da nossa vida. E, tipo, a atitude dele foi completamente cruel e desnecessária. Aí, antes de eu conhecer essa criatura, eu conheci o Gabriel.
porque são dois Gabriéis, mas enfim, um eu fiquei e o outro não. E o que eu fiquei, ele, tipo, depois eu descobri que ele era meio metido a Red Pill. Aí os áudios, né, dos caras, não, porque eu não vou bancar mulher. Ai, por favor, meu Deus! E aí, tipo assim, eu paguei um lanche pra ele e tudo mais. E aí tu vai dizer assim, nossa, que trouxa que tu é, né, Dracnis? Tu nem parece a melhor que está aqui. Cara, eu tenho um lado muito obscuro, que é o seguinte. Eu sou a melhor pessoa pra quem eu conheço. Se a pessoa não valoriza, eu fui a melhor pessoa, porque se eu decidir ser escrota com ela, eu não vou sentir nenhuma pena de ver a pessoa mal. Então, se tu acha que eu ser boa primeiro é ser trouxa, é porque prefiro conhecer meu lado trouxa, de boas. E é por isso que eu quero tanto, e eu agradeço, Carlinha, por ter dado a sugestão, que eu quero falar sobre o feminino obscuro. Porque assim, ó, não transbordou, já transbordou faz tempo, melhor dizendo, já transbordou faz tempo. A questão é que eu virei meio a chave e eu tô prestes a virar a chave por completo. Então, assim, tu entende que são coisas que mexem também com as minhas questões e aí eu preciso, tipo, como é que eu vou lidar com isso aqui tudo? E é muita coisa realmente ao mesmo tempo. Então, o ponto aqui é esse, tá, meus amores? Muito obrigado pra você que tá aqui, pra você que ficou até aqui. Se você quiser seguir por outros caminhos, vai com a deusa, vai bem, fica bem se você não fez nada pra mim. É isso, tá? Eu quero tentar até também essa questão, porque eu quero não só trazer arte e entretenimento pra vocês, mas eu quero conseguir me dedicar mais. Porque quando eu tenho que fazer várias coisas ao mesmo tempo, a minha cabeça ela não fica tão boa pra eu produzir conteúdos com a qualidade que eu sei que eu posso produzir. E, enfim, tá? É isso. Até a próxima. Tchau.